hoje eu quero começar fazendo mais uma vez uma pergunta. Quem está sustentando as batalhas da sua geração? Porque existe uma verdade espiritual que nós precisamos entender. Não existe expansão do evangelho ou do reino sem valentes. Nós gostamos de falar de crescimento, gostamos de falar de expansão, gostamos de falar de avivamento, de portas abertas, mas tem uma coisa que muitas das vezes a gente não quer falar. Homens e mulheres dispostos a lutarem quando os outros fogem. Quando todo mundo está fugindo, tem pessoas que fincam os pés e permanecem. Esses são os valentes. A Bíblia mostra que todo o período de expansão foi sustentado por pessoas extremamente leais, fiéis e comprometidas. Em 2 Samuel 23, encontramos alguns dos homens mais impressionantes das Escrituras, os valentes de Davi. Mas existe algo interessante aqui. Eles nem sempre foram valentes. Antes eram homens em crise, endividados, descontentes, feridos pela vida. Mas quando eles encontraram Davi, eles foram transformados. E isso faz pensar na verdade linda do Evangelho. Jesus também transforma homens comuns em guerreiros valentes. Deus transforma homens fracos em valentes. Antes de falar dos grandes feitos desses valentes, precisamos lembrar de onde eles vieram. Esses homens chegaram até Davi derrotados, quebrados, sem perspectiva, mas algo mudou. Eles decidiram se alinhar a um rei segundo o coração de Deus. E aqui é uma palavra para você. Talvez você se veja cansado, ferido, desmotivado, sem forças. Mas Deus ainda está formando valentes. Seu presente não define o seu destino espiritual. Você pode estar em Adulão hoje, mas Deus está preparando você para guerras no amanhã. Porque valentes não nascem prontos, irmãos. Valentes são forjados na fidelidade. No momento que você decide ser fiel, permanecer, que você vai sendo preparado para vencer grandes batalhas. 5 perfis dos valentes de Davi. Primeiro, Jabezão. O impossível é possível para quem Deus fortalece. A Bíblia diz que Jabezão derrotou 800 homens com uma lança em uma única batalha. 800. Humanamente impossível isso acontecer, mas espiritualmente explicável. O impossível deixa de ser limite. Existem pessoas que entram em batalhas para destruírem multidões, mas permanecem firmes. Pais sustentando famílias, pastores sustentando igrejas, mães orando pelos filhos, crentes permanecendo santos em ambientes completamente hostis. Talvez você esteja enfrentando uma luta absurda, mas lembre-se, se Deus é contigo, você não luta na sua própria força. Existem batalhas que não serão vencidas pela sua capacidade, mas pela graça de Deus operando em você. Segundo valente, que nós queremos comentar hoje aqui, Eleazar, permaneça quando todos forem embora. Essa talvez seja uma das cenas mais fortes da Bíblia. O exército inteiro recua. Eleazar começa com um batalhão, com um exército, mas conforme a batalha vai se intensificando, as pessoas vão abandonando, mas Eleazar permanece. Eleazar, e a Bíblia diz que a mão ficou grudada na espada. Olha que interessante. Que imagem poderosa. Quando ninguém ficou, ele ficou. Quando ninguém lutou, ele lutou. Quando todos abandonaram o território, ele permaneceu firme. A igreja, escute isso. Nem sempre você terá companhia na batalha. Às vezes você será o único da família buscando a Deus, o único crente no trabalho, o único comprometido com o ministério, o único ainda orando pelo casamento, o único lutando pela santidade. Mas Deus não procura multidões. Ele procura pessoas posicionadas. Eleazar nos ensina, não solte a espada. E aqui a espada representa a palavra de Deus. Você pode perder apoio, você pode perder incentivo, você pode perder aplausos, mas não solte a palavra. Porque quem permanece fiel, um dia verá outros voltando apenas para recolher os despojos da vitória. Então permaneça firme, posicionado com a palavra de Deus na sua vida. Terceiro valente de Davi, Samá. Não entregue sua plantação ao inimigo. Samá ficou novamente sozinho, defendendo um campo de lentilhas. Parece algo pequeno.
mas não era. Aquela plantação sustentava famílias, representava fruto, representava provisão, representava o futuro, e Samar entendeu isso. Existem territórios que não podem ser abandonados. Talvez a sua plantação hoje seja seu casamento, seus filhos, sua vida de oração, seu chamado, e o inimigo quer exatamente isso. Que você abandone, que você canse, que você desista. Mas hoje Deus manda te dizer: lute por aquilo que Ele te deu. Não entregue sua plantação. Não entregue aquilo que foi semeado com lágrimas. O inimigo não vai colher o que Deus te deu. Amém? Quarto, agora eu quero contar uma história talvez um pouco diferente. 3 valentes. Servir a liderança é ofertar a Deus. Davi, ele suspira por água. Não era uma ordem. Era apenas um desejo, um anelo, né? Ele fala, nossa, quem dera, né? Tomasse aquela água e tal. E eles estavam no meio de uma batalha, né? Existia uma proximidade com inimigos, um contexto extremamente perigoso. Mas 3 homens atravessaram o território do inimigo para buscar água. Que loucura foi essa? É lealdade, irmãos, é amor. Eles têm compromisso, eles se arriscaram por uma coisa que nem foi pedido oficialmente, não foi nada declarado, foi só uma aspiração, mas eles entenderam, né, que honrar a liderança, né, que entender o contexto da batalha, que você ter líderes que estão ali lutando ao seu lado, que estão fazendo o trabalho da obra, motivados, isso é importante também. Porque às vezes a gente está vendo só os nossos líderes se desgastando, né? Que a honra e a visão participam da vitória. E quando Davi derrama a água, ele não toma, ele não tem coragem. Ele fala, jamais que eu vou beber essa água, né, que representa a vida dos meus soldados. Ele mostra algo lindo. Aquela coragem não foi apenas para um homem, foi uma oferta para Deus. Igreja, existe algo santo em servir. Existe algo poderoso em sustentar pessoas chamadas por Deus. Lealdade ainda é uma das marcas dos verdadeiros valentes. Nós vemos aqui como os valentes de Davi eram leais a Davi e como que Davi era leal aos seus valentes. Né? De um lado eles se arriscam para buscar água, e por outro lado Davi não aceita e oferta ao Senhor. Então a oferta aos nossos líderes, a lealdade aos nossos líderes é uma lealdade a Deus, e a fidelidade dos nossos liderados também é uma lealdade a Deus. Nós temos que transformar tudo em oferta ao nosso Senhor. E o último valente, né, citado em 2 Samuel 23, Benaia, vença no secreto antes do público. Benaia mata um leão numa cova, irmãos. Imagine você entrar numa cova com um leão. Num dia de neve, no secreto, não tinha ninguém vendo, não tinha aplauso, não tinha ninguém filmando, tirando foto. Ele entra, depois ele vence um gigante diante de todos. Você sabe que isso nos ensina, né? As grandes vitórias públicas começam nas batalhas privadas. Antes do gigante houve um leão. Antes do palco houve uma cova. Antes da honra houve fidelidade. Muita gente quer grandes feitos espirituais, mas foge das guerras do secreto. Foge da oração, foge da palavra, foge da santidade. Mas Deus ainda forma guerreiros no oculto. São os 5 valentes de Davi. E é muito interessante porque depois que esses valentes são mencionados na Bíblia, mostra no final de 2 Samuel um erro que Davi cometeu. Se Davi tinha um soldado, um valente que matou 800 pessoas num dia, você acha que Davi deveria se preocupar com números de pessoas, irmãos? Mas é aqui que a história muda. Depois de tantos valentes e tantas vitórias, Davi erra. Ele manda fazer um censo. Ele quer medir o tamanho do exército. Joabe pergunta, por que rei deseja isso? Faz todo sentido a pergunta de Joabe. Por que você está preocupado com isso, Davi? Você não viu o que seus valentes já fizeram, né? Como eles são fortes, como Deus capacita os seus soldados. Por que você está preocupado com números? Né? Sabe qual era o problema? Davi começou a confiar nos números, no tamanho, na força humana, no poder visível. Igreja, cuidado. Porque às vezes Deus nos dá crescimento e nós começamos a acreditar que foi nossa capacidade, nossa estratégia, nosso talento, nosso ministério. Mas o reino não é sustentado por quantidade. É sustentado por dependência. Davi tinha homem que matou 800 sozinho, mas ainda assim queria a segurança dos números. E Deus o confronta. Porque Deus não divide sua glória com ninguém. E por fim, vocês sabem o final da história. Deus manda uma praga, né? Davi tem que escolher entre 3 opções. Aquilo ali foi muito, muito difícil. Né? Davi ele escolhe cair nas mãos de Deus. É melhor cair nas mãos de Deus do que cair na mão dos homens. E aí a praga vem.
Então Davi constrói um altar e Araúna oferece tudo de graça, né? Davi ele observa em Araúna um anjo. Esse anjo ele representa o juízo de Deus e a graça de Deus. Para quem não sabe, foi nesse monte que Abraão foi sacrificar Isaac, tá? E é nesse monte que ele vai comprar esse monte para fazer um altar a Deus. O dono do monte, Araúna, oferece gratuitamente esse território para Davi. Mas Davi responde algo poderoso: não oferecerei algo que não me custe. Que frase! Igreja, essa é a diferença entre espectadores e valentes. Valentes entendem, o reino custa alguma coisa. Vai custar tempo, vai custar renúncia, lágrimas, fidelidade, sacrifício. Talvez hoje Deus esteja procurando valentes. Gente que não foge, que permanece, que luta, que sustenta territórios espirituais, que não negocia princípios. Então eu quero te perguntar: você é apenas parte da multidão ou Deus pode contar com você na batalha? Porque não existe alcance expandido sem valentes, mas também não existe vitória verdadeira sem dependência de Deus. Que Deus levante uma geração de Jabezões, de Eleazares, de Samar, de Banaia, mas acima de tudo, valentes com o coração rendido ao Senhor. Se essa palavra falou com você, escreva aqui nos comentários: Senhor, faz de mim um valente. Que Deus te abençoe.